Fala Massa, hoje é dia de Copa do Brasil, Galo e CRB às 19 horas no estádio Rei Pelé. Lembrando que o jogo de hoje. Fala Massa Atleticana, dia de Copa do Brasil, quarta-feira, Galo e CRB às 19 horas no Rei Pelé. Primeiro jogo dessa fase de classificação, lembrando que o Galo faz a volta na Arena MRV, ou seja, vai decidir em casa, mas hoje é uma oportunidade para poder deixar as coisas um pouco encaminhadas. E aqui eu quero separar a minha análise, o meu comentário nesse vídeo de pré-jogo em dois pontos. Eu quero separar as coisas aqui em dois pontos diferentes. O primeiro ponto: futebol é jogado. Você não vence, você não classifica por véspera, simplesmente por ter um time superior tecnicamente. Hoje no futebol brasileiro, não somente no futebol brasileiro, mas no futebol mundial de maneira geral, as equipes competem. E cada equipe compete de uma maneira diferente, cada equipe tem as suas peculiaridades, o seu trabalho. Então o CRB vai dar um jeito de competir. O CRB vai brigar, vai acreditar em algum momento na classificação. Se começar a gostar do jogo, o time vai se sentindo mais à vontade e vai tentar impor algum tipo de dificuldade para o Galo. Vale lembrar que lá em 2021, quando o Galo, inclusive, se consagrou campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, que tinha um grande time, que inclusive foi campeão da Libertadores daquele ano, esse Palmeiras, que na época ainda era treinado pelo treinador Abel Ferreira, o Abel já estava lá, o Palmeiras foi eliminado para o CLB, o Galo acabou se consagrando campeão daquela Copa do Brasil. Então, o futebol brasileiro, a cada dia que passa, a cada ano que passa, ele tem ficado competitivo. Cada jogo tem o seu contexto, cada jogo tem a sua história. Então, o que vai tornar o jogo contra o CRB, não somente dessa quarta-feira, mas também o jogo de volta, o que vai tornar esses confrontos contra o CRB tranquilo, fácil, digamos assim, é o próprio Galo. Então, o Galo tem esse poder em mãos. Então, depende do Atlético. Depende do Atlético manter o nível de concentração, porque, por exemplo, não dá para o Galo fazer como fez contra o Juventude. Cria uma, duas, três, quatro chances, e aí parece que os jogadores sentem que pô, o jogo está fácil, o jogo está tranquilo, e aí o nível de concentração abaixa, o time perde muitos gols, o adversário vai lá uma única vez, duas vezes, e acaba fazendo gol, e aí o resultado não vem. Então, vai depender do Galo. Apesar de enfrentar um adversário mais frágil, o time vai manter o nível de concentração, vai manter o foco do início até o último minuto da partida. O time vai competir, vai brigar sem bola também. Então, assim, se o Atlético levar o jogo a sério, assim, o Atlético tem todas as condições, não estou falando de somente vencer, mas de fazer um grande resultado nesta quarta-feira para já encaminhar as coisas. Então, resumindo, primeiro ponto, futebol não se vence no gogó. Tem que jogar, tem que competir, tem que brigar, porque não tem bobo do outro lado. Hoje, todas as equipes estudam o adversário, todas as equipes se preparam ali na pré-eleição, no pré-jogo, para se adaptar ao adversário, para explorar fraquezas, para se defender das principais virtudes do adversário. E apesar de toda a diferença técnica entre os dois times, o CRB vai se preparar. É jogo de mata-mata. Se o CRB chegou até aqui na Copa do Brasil, existe um mérito nisso, mas existe um outro ponto que eu gostaria de chegar, que é sobre essa superioridade e sobre a responsabilidade do Atlético de não só vencer, mas de fazer um grande jogo. E vamos lá, separando as coisas. Futebol é jogado? É. Futebol se compete e se vence dentro de campo? Se compete e se vence dentro de campo. Mas o Atlético, o Galo, ele não pode se tirar fora toda a sua responsabilidade de vencer bem e de se classificar. É um problema do Atlético. O Atlético é o responsável. O Atlético tem muito mais investimento. O time que o Atlético montou, a equipe titular que o Atlético tem para colocar em campo contra o CRB nesta quarta-feira, é uma equipe que entra em campo com a responsabilidade não só de vencer, mas de fazer um grande jogo diante do CRB. Então são duas coisas diferentes. Futebol é jogado. O CRB vai brigar, o CRB vai competir. O Atlético tem que manter o nível de concentração, mas o Atlético também carrega a responsabilidade
não só de vencer, mas de fazer um grande jogo. O CRB, pode ter ficado um pouco confuso isso, mas só para resumir, deixar ainda mais claro, futebol é jogado, mas a responsabilidade é do Atlético. Cada jogo tem um contexto e tem uma história, mas a responsabilidade é do Atlético. Pela diferença técnica, pelo investimento. Então, assim, para superar o CRB, é o Galo, vai ter a responsabilidade de entrar em campo ligado, concentrado, manter o nível de concentração, o nível de entrega, o nível de disciplina, de comprometimento sem a bola, de comprometimento para pressionar o adversário, enfim, de se defender, de matar a jogada e de roubar as bolas, desarmar o adversário ainda no campo de ataque, que é importante para as ideias do Gabriel Milito. Enfim, vai ter que ter aplicação, mas a responsabilidade é do Galo. Em nenhum momento a gente vai poder chegar aqui e falar que o Galo não tem a obrigação, essa responsabilidade, esse peso de responsabilidade diante de uma equipe muito mais frágil, que é o caso do CRB. O CRB ocupa apenas a 10ª colocação na Série B até o momento, disputa a segunda divisão, é décimo colocado. Jogou um jogo no estádio de Pelé recentemente contra a equipe do Santos, que é o grande destaque da Série B aí. Empatou com o Santos de 1-1. Tem no seu ataque, né, como um homem de referência, o homem-gol, o cara que é a referência para o time atacar no Anselmo Ramon, que é um jogador que já rodou aí Cruzeiro, Chapecoense. Então, é um time limitado tecnicamente, mas que dentro das suas limitações, vai procurar jogar, vai buscar uma maneira de ser competitiva. E como eu disse no início do vídeo, o Galo que vai ter essa responsabilidade de tornar o jogo mais tranquilo na tomada de decisão, no capricho, no cuidado na hora de finalizar as jogadas, porque o time vai criar, mas tem que caprichar, tem que ter frieza na hora de finalizar as jogadas, não ficar muito de toquinho de letra, tentar dar caneta, mas de levar o jogo com seriedade, porque futebol é traiçoeiro e o futebol brasileiro tem se provado dessa maneira há bastante tempo. Dito isso, acho que o Galo vai sim manter um bom nível de concentração para hoje. Se a gente repetir aí desempenhos, um pouco do que a gente mostrou contra o Juventude, contra o Vasco, por exemplo, contra até mesmo contra o São Paulo, segundo tempo contra o Corinthians, o Galo melhorou. Se o Atlético mostrar um pouco desse desempenho, eu acho que já é o suficiente para vencer bem. E eu vou ser aqui, eu vou colocar hoje um placar até. é, Acho que digamos que não é nem tão ousado assim, acho que é coerente. Se o Galo fazer tudo isso que eu falei aqui no vídeo, manter o nível de concentração, a seriedade do jogo, e ir para jogar contra o CRB ali no Rei Pelé, com toda a seriedade que o jogo pede, e fazer a sua parte, acho que é jogo para poder fazer 3-0, 2-0, 3-0 e voltar bem aqui para Belo Horizonte, para poder fazer o jogo de volta já com as coisas encaminhadas. Quem sabe aí até podendo poupar alguns jogadores, porque vai ter uma sequência difícil. Tem clássico pela frente pelo Campeonato Brasileiro, tem jogo de Libertadores pela frente contra o São Lourenço. Então, quem sabe, se a gente faz um resultado importante fora de casa, com um saldo de gol importante, a gente já vai poder poupar alguma peça, algum jogador, descansar algum jogador no jogo de volta que acontece na Arena MRV. O Galo que deve ter aí o time titular, né? Se vai com o mesmo time titular, a gente deve ter uma briga no meio-campo aí. A gente tem Fausto Vera e Otávio que começaram no jogo contra o Corinthians. Será que o Alan Franco, que entrou bem no segundo tempo, ocupa o lugar do Fausto Vera diante do jogo de hoje? Ele dá uma descansada ali no Vera? Não sei, de repente é uma possibilidade. Será que na defesa ele faz alguma mudança? Ele tem mais opções na defesa. Tem o Lianco, você tem o Saravia, que pode entrar pela direita, a função que ele vinha fazendo antes dessas contratações chegarem. No ataque, será que teremos alguma mudança, alguma oportunidade para alguém? Zarate, Rubens, que estão retornando e foram relacionados para esse jogo. São duas novidades para esse jogo. Será que o Zarate, o Rubens, vai ganhar algum minuto no segundo tempo? Enfim, é o Gabriel Milito que vai ganhando opções e o time do Galo vai ficando mais encorpado para a sequência da temporada. E você que está assistindo esse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Sempre que a gente publicar um vídeo novo ou abrir uma live, você recebe uma notificação na hora e já deixa o seu comentário aí sobre o placar, o que você acha da escalação e o placar do jogo de hoje. Vamos ver quem vai acertar o placar e cravar esse placar aí.
Vamos, Galo, vamos para cima. Copa do Brasil importante. É um título aí que o Galo pode beliscar nesse ano de 2024.